Minha mãe disse que meu pai tinha falecido, agora acabo de descobrir que ele está vivo e que tenho mais de 50 irmãos. Crescendo, sempre lembro de minha mãe como uma mãe solteira. Não me lembro do momento exato em que ela me disse que meu pai estava morto porque eu era muito nova. Eu sempre soube de alguma forma. Minha mãe me disse que meu pai morreu em um acidente de carro 2 meses antes de eu nascer. Ela disse que ele foi atropelado por um motorista de caminhão bêbado e morreu instantaneamente no impacto. Obviamente, ninguém questiona a própria mãe, especialmente quando é tão jovem, você acredita em cada palavra dela. Isso foi o que eu sempre disse para as pessoas quando cresci, se perguntassem sobre meu pai. Eu dizia que não tinha pai porque ele tinha morrido. Minha mãe, até mesmo em papéis de auxílio financeiro, alegava ser viúva. Sempre que eu fazia perguntas, minha mãe dizia coisas que faziam sentido para mim, como mãe, por que você não tem fotos do papai? Ela me disse que todas haviam queimado em um incêndio na casa, causado por um secador de cabelo, logo depois que eu nasci. Isso fez sentido porque nós nos mudamos para uma casa nova quando eu era bem pequena. E de novo, por que questionar sua mãe? Tentei pesquisar sobre meu pai e sua morte, mas nunca obtive nada. Eu supus que, na época, não havia computadores ou internet. Se não havia, não era muita coisa. Mais tarde, descobri que o nome dele era Donald, de acordo com a minha certidão de nascimento. A única razão pela qual descobri isso foi porque tive que forçar minha mãe a me dar essa informação para que eu pudesse tirar minha carteira de motorista aos 16 anos. Muitas vezes tentei fazer mais perguntas quando cresci, mas minha mãe ficava visivelmente irritada quando eu fazia isso. Eventualmente, eu simplesmente parei porque não queria mais ser xingada. Isso prejudicou nosso relacionamento enquanto eu crescia. Minha mãe e eu nunca fomos realmente próximas. Tentei perguntar para membros da família, e literalmente ninguém, nem minha avó, sabia. Minha mãe e minha avó são muito próximas, então isso foi muito estranho para mim. A última vez que perguntei para minha avó, antes de finalmente perguntar para minha mãe pela última vez, minha avó disse: eu não sei quem ou onde está seu pai, mas sei que sua mãe te ama. Caramba, quando minha avó disse isso, eu senti calafrios e soube que algo estava muito errado. Avançando para quando eu tinha 19 anos, comecei a ver uma terapeuta depois de ser vítima de uma tentativa de sequestro e ser diagnosticada com estresse pós-traumático. Minha terapeuta me sugeriu fazer um teste de DNA para tentar descobrir mais sobre o lado do meu pai. Assim, eu poderia descobrir informações sem precisar perguntar para minha mãe e deixá-la brava novamente. Pedi para minha mãe pagar pelo teste de DNA, porque eu era uma estudante universitária pobre na época. Ela imediatamente ficou tão brava e gritou comigo. Ela alegou que o governo iria clonar meu DNA e vendê-lo. Então, nunca acabei fazendo o teste. Depois disso, não toquei mais no assunto. Avançando para quando eu tinha 20 anos, por volta do Dia de Ação de Graças. Eu e meus 3 amigos tivemos um dia divertido fazendo biscoitos e conversando o dia todo. Até que eu mencionei as histórias sobre meu passado e meu pai morto. Eu tinha uma teoria da conspiração que inventei sobre a minha vida, totalmente como uma piada. Eu contei para minha terapeuta uma vez e agora para meus amigos. A teoria: e se minha mãe tivesse tido um caso de uma noite com um rockstar e engravidado de mim? Ela nunca conseguiu encontrá-lo novamente, então não pôde contar para ele. Minha mãe é considerada a filha adorada entre os irmãos dela. Então, para continuar nas boas graças dos meus avós, ela disse a eles que fugiu e se casou. Depois engravidou de mim e logo depois meu pai morreu em um acidente de carro pouco antes de eu nascer. Isso faria total sentido de por que ninguém da minha família o conheceu ou o conhecia, se foi um relacionamento curto. Minha teoria não estava tão errada. Mas isso é o que realmente aconteceu. Meus amigos todos me disseram que minhas histórias não batiam muito. Muitos disseram que pareciam estranhas, mas nunca falaram nada. Meus amigos pagaram para que eu finalmente fizesse o teste de DNA. Eu fiz o teste de DNA e então confrontei minha mãe sobre isso. Ela finalmente confessou que sempre quis ter um filho, mas nunca quis se casar. Ela encontrou uma clínica que faria bebês de doador de esperma. Ela teve 2 Albertos espontâneos antes de mim, todos com doadores diferentes. Na terceira vez, ela engravidou de mim. O nome Donald veio do doador. Não houve pai que morreu em um acidente de carro, tudo mentira. Com os resultados do teste de DNA, eu basicamente só tive coincidências com primos de 1º grau e não pensei nada disso. Mas o que eu não sabia é que primos de 1º grau e meio-irmãos compartilham uma quantidade semelhante de DNA. Algumas semanas depois, uma garota me mandou uma mensagem dizendo que era minha meia-irmã. Ela foi capaz de responder todas as minhas perguntas que sempre tive. A razão pela qual minha mãe nunca pôde responder a essas perguntas não era porque ela estava chateada que ele morreu, mas porque ela realmente não sabia. A garota que me mandou mensagem estava certa ao dizer que era minha meia-irmã. Ela me apresentou em um grupo de chat para os outros irmãos. Isso aconteceu há 3 anos e na época tínhamos 30 meio-irmãos. Agora estamos com 50 e esperando que mais apareçam. Somos de todo o país. Nunca saberemos realmente quantos somos, por causa de como a indústria de doadores é bagunçada. Quanto ao meu pai estar vivo, descobrimos isso recentemente.
Depois de anos de pesquisa e trabalho das minhas irmãs, encontramos nosso doador através de pistas dos resultados do teste de DNA. Entramos em contato com ele e ele está grato por saber sobre nós. Temos contato limitado devido à família dele e à esposa horrível dele. A esposa dele quer manter sua boa reputação. Como se ajudar famílias a engravidar fosse algo ruim. Parte de mim acha que a esposa dele é homofóbica. Ela é muito religiosa e a maioria dos pais dos nossos irmãos são casais do mesmo sexo. Nosso doador nunca contou à família dele que foi doador de esperma na faculdade por causa de sua família extremamente católica. Eu queria que ele contasse e pudéssemos conhecer nossos primos, tios, tias e avós. Mas é improvável que ele alguma vez faça isso. Ele fala conosco raramente, para nos desejar feliz aniversário ou feliz Natal, mas é basicamente isso. Felizmente, ele foi capaz de nos fornecer informações médicas atualizadas e corretas. Já houve algumas histórias de filhos de doadores em podcasts, mas minha história é um pouco diferente do que já ouvi. Infelizmente, isso é comum na comunidade de filhos de doador. Muitos pais mentem para seus filhos sem planejar contar a verdade. Nos anos 90, ninguém jamais imaginou que os testes de DNA seriam o que são hoje. Atualização, 4 dias depois. Encontramos mais 3 irmãos. Agora somos 53 irmãos e contando. Informações adicionais da OP sobre os testes de DNA. Eu estou nos Estados Unidos. Tudo o que eu vou dizer a seguir se aplica ao meu país. Se você está em outro país, precisará fazer sua própria pesquisa sobre as leis. Mas uma coisa a notar é que os Estados Unidos são os menos rigorosos e fazem o mínimo de testes. Muitos outros países baniram as doações anônimas agora. Há projetos de lei circulando para proibir as doações anônimas nos Estados Unidos, mas ainda estão sendo votados. Se a esposa dele não quiser nos conhecer, está 100% bem para mim. Os irmãos já pediram para conhecer nosso doador, não ela. Ela não deveria controlar tudo o que ele faz, se ele pode ou não conhecer sua descendência. Isso deveria ser uma escolha dele. Muita coisa do que você está dizendo é o que a sociedade ensinou a acreditar sobre doações de esperma ou óvulos. Muitos filhos de doadores são contra esse tipo de pensamento. Não, não é apenas doar e dizer tchau. Você está criando uma vida humana. Não importa se é diretamente ou por meio de outra pessoa, ainda assim é criar vida. É 100% natural querer saber de onde você vem. Pergunte a qualquer filho de doador ou pessoas adotadas, e eles dirão a mesma coisa. Mesmo crianças com 2 pais amorosos incríveis ainda dizem que querem saber mais sobre sua mãe ou pai biológico. Nunca deve ser algo feito apenas para ganhar dinheiro rápido e depois esquecer. Empresas de doação de esperma e óvulos fazem propaganda assim porque sabem que estudantes universitários precisam de dinheiro rápido e são ingênuos para pensar sobre as implicações disso. Filhos irão, e podem, procurá-lo e não há nada ilegal nisso, especialmente depois de completarem 18 anos. Legalmente, clínicas de fertilidade devem fornecer informações médicas atualizadas sempre que necessário. Se a clínica não tiver informações atualizadas, ela deve entrar em contato com o doador para obter essas informações e repassá-las aos filhos. Como eu disse antes, a indústria é muito duvidosa, e muitas não seguem as leis estabelecidas. Entramos em contato várias vezes com nossa clínica, assim como nossos pais, e a clínica se recusou a nos fornecer as informações médicas atualizadas que temos o direito de ter. Os doadores também têm o direito de perguntar e saber quantos nascimentos vivos ocorreram com o esperma deles. Nascimentos vivos significam quantos bebês chegaram a termo e nasceram no mundo e sobreviveram. Algumas clínicas fornecem informações identificáveis, outras não. Mas, novamente, são duvidosas e não fizeram isso. Nosso doador queria saber e perguntou várias vezes. A clínica foi tão longe a ponto de dizer aos pais para não reportarem nascimentos vivos. Isso é tecnicamente legal, porque queriam vender mais esperma do nosso doador. Ele era um doador muito popular, então a clínica queria que ele continuasse doando para que eles pudessem ganhar mais dinheiro. Mesmo depois de ele querer parar, continuaram pedindo mais. A maioria dos pais dos meus irmãos confirmou que, no contrato, dizia que após 3 nascimentos vivos, o restante do esperma seria aposentado ou destruído para que não houvesse muitos filhos de cada doador. Obviamente, isso foi uma mentira e não aconteceu. Como os nascimentos vivos não foram reportados corretamente, nunca saberemos quantos de nós realmente existem. A principal razão pela qual precisávamos encontrar nosso doador foi porque nossa irmã, agora com 27 anos, teve câncer aos 22 anos. Felizmente, ela sobreviveu e está em remissão agora, mas o tipo dela é um dos que mais matam. Precisávamos saber se isso veio do lado dele. Se sim, seria necessário saber quais tipos de exames regulares devemos fazer para prevenir ou detectar o câncer cedo o suficiente para tratá-lo. Também poderíamos estar fazendo coisas preventivas ativamente. A maior razão para encontrá-lo era para informações médicas atualizadas, não para conhecê-lo e tê-lo como uma figura paterna. Nenhum de nós esperava que ele fosse uma figura paterna para nós. Alguns de meus irmãos nem querem falar ou encontrá-lo. Porque os Estados Unidos são os menos rigorosos, houve muitos casos de criminosos doando esperma quando legalmente não poderiam ter feito isso. Outros casos incluem pessoas com doenças autoimunes, problemas de saúde mental ou outras doenças.
No nosso caso, nosso doador deveria ter sido recusado porque ele tem TDAH? Ele passou isso para muitos de nós e agora temos que lidar com isso porque ele não passou pelos testes corretos que deveria ter passado por lei. Por lei, todos os potenciais doadores devem ser avaliados para IST, doenças mentais, deficiências físicas, verificação de antecedentes criminais, devem ter mais de 21 anos e estar buscando um diploma universitário ou já ter se formado. A maioria das clínicas aqui nos Estados Unidos são muito duvidosas e só fazem triagem para IST, às vezes, para doenças mentais como síndrome de Down ou transtorno bipolar. Nosso doador não teve que responder quando o contatamos, porque ele era originalmente anônimo, mas ele fez isso, obviamente, significa que ele quer conversar conosco e manter o contato. Ele ficou muito feliz de saber sobre nós, chegou a chorar. Legalmente, não há nada que diga que não podemos tentar encontrá-lo ou entrar em contato com ele. O fato de ele ser anônimo só significa que a clínica não dará informações de identidade, como nome e endereço. Podemos fazer testes de DNA para tentar encontrar o doador e entrar em contato com ele. Se ele não quisesse entrar em contato conosco, poderia ter nos ignorado e não respondido. A maioria dos irmãos acha que seria legal conhecê-lo. Não é algo de vida ou morte. Vamos ficar bem se não nos encontrarmos com ele ou com sua família. Mas seria algo legal de se fazer para ver quais semelhanças temos ou coisas em comum. Atualização. Oi, pessoal, queria atualizar todos vocês sobre a minha história. Eu tinha 20 anos quando descobri que tinha 30 irmãos. Recentemente fiz 25 anos, e agora temos 54 irmãos. É provável que encontremos mais durante as festas de fim de ano, já que muitas pessoas ganham testes de DNA de presente ou compram em promoção nesse período. Infelizmente, nunca saberemos quantos de nós existem por aí. A indústria de doação de esperma é extremamente suspeita e não mantém registros precisos de nascimentos vivos, permitindo que vendam mais. Casei em setembro, e acabamos de receber as fotos. 4 das minhas irmãs foram minhas madrinhas, e um dos meus irmãos também esteve lá. A maioria deles viajou de 7 a 13 horas, e alguns até voaram de um lado ao outro do país para estar lá no fim de semana do casamento. Essa experiência foi algo que eu nunca sonhei quando era criança, mas estou tão feliz por ter compartilhado meu dia de casamento com meus irmãos ao meu lado. Meus amigos, que compraram o teste de DNA, também estavam no casamento e conheceram meus irmãos pela primeira vez. Foi um momento surreal, de fechamento de ciclo. Agora, a verdadeira fofoca da noite. Os membros da minha família ainda não sabiam de nada disso. Literalmente, nenhum deles. Meu casamento foi a minha estreia, por assim dizer, dos segredos guardados por minha mãe. Eu estava cansada de carregar o fardo dela, porque nunca foi meu fardo para carregar. O programa do casamento incluiu os nomes dos meus irmãos e os rotulou como irmã da noiva ou irmão da noiva. Minha mãe se recusou a fazer um discurso no casamento, por algum motivo. Eu disse a ela que um dos pais geralmente faz isso e que o pai do noivo estava fazendo o seu. Ela ainda se recusou, então eu disse a ela que minhas irmãs fariam o discurso em vez dela. Ela disse que estava tudo bem, mas não sei o que ela esperava que elas dissesse, já que elas não iriam mentir por ela também. Elas checaram comigo primeiro para ver se estava tudo bem falar sobre os irmãos e como nos encontramos. Eu disse, foda-se. Façam isso. Durante os discursos, foi como jogar uma bomba e sair andando. Eu pude me sentar, pegar uma pipoca, e assistir ao show se desenrolando. Minhas 3 irmãs fizeram um discurso juntas, e foi uma das coisas mais engraçadas que já ouvi. Elas falaram sobre como todos fizemos testes de DNA e como eu fui encontrada. As expressões no rosto das minhas tias, tios e primos mais velhos foram impagáveis. Estou tão feliz que temos um videomaker e devemos receber os vídeos em breve também. Eles estavam em total choque e descrença. As reações deles foram quase tão divertidas quanto o discurso em si. Foi incrível finalmente poder falar abertamente sobre minha vida. Claro, percebi muitos sussurros e olhares estranhos depois, mas isso já não era mais meu problema para resolver. Felizmente, minha mãe narcisista conseguiu se controlar durante o casamento, claro, porque ela tem que manter uma fachada para o mundo. No entanto, na semana seguinte, assim que voltamos para casa, ela foi absolutamente horrível comigo, e ainda na maior parte do tempo. No final das contas, acredito que valeu a pena, e faria tudo de novo milhões de vezes. A verdade sempre vem à tona. Desde que encontramos nosso doador e temos algum contato com ele, eu mandei fotos dos irmãos e de mim do casamento. Ele ficou super feliz por nós, nos desejou o melhor e disse que todos nós estávamos lindos. Eu respondi, muito obrigada. Acho que temos bons genes. Para as fotos que todos vocês provavelmente estavam esperando, vou anexá-las. Foi uma jornada desafiadora chegar até aqui, mas obrigada a todos pelo amor e apoio ao longo do caminho. Se gostou do vídeo, não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.